Pronto, meus amigos, minhas amigas, chegamos aqui, graças a Deus, na última parte da aula. Nós vamos falar agora do capítulo número 8, que é da fiscalização, né? O que acontece? Criou-se um produto novo com essa lei, né? Qual que é o objetivo? Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais. Bacana, né? Não adianta nada, criar todas essas obrigações se a administração pública, se o legislador não indicasse o quê? Uma pessoa responsável por esse produto, né? Essa pessoa responsável é um órgão da administração pública direto nesse momento, né? Que é a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados, né? Ok. Além disso, né? A lei, ela se preocupou também em quê? Em criar mecanismos punitivos, né? Ou seja, mecanismos punitivos que serão utilizados pela autoridade nacional para aplicar no público-alvo aí que está desrespeitando a lei. Ok? Bacana. Prof, direto, papo reto, o que a gente vai estudar nesse capítulo, né? Nessa parte. 3 coisas importantes, né? Primeiro, né? Tá aqui, o legislador criou as possibilidades de sanções administrativas, né? Ou seja, aquele agente lá de tratamento que desrespeitar essas regras poderá ser canetado, poderá ser punido aí com essa legislação. Ponto final. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo, vem comigo aqui, né? A segunda opção é o seguinte, né? Olha só, né? Segundo, nós vamos falar do quê? Da autoridade nacional. São 5, toda a estrutura dos conselheiros diretores, a gente vai falar toda a estrutura da autoridade nacional. E por fim, a terceira e última parte, é claro, né, que é um produto dessa magnitude, ele criou um conselho, né, um conselho aí de proteção dos dados nacionais, que vai contribuir com esse processo todo. Então, primeira parte, chamamos as sanções administrativas. Segunda parte, a autoridade, finalmente, fechando com chave de ouro, as atribuições do conselho, né? Então, vem comigo. Primeira coisa, sanções administrativas, né? E aí, professor, essas sanções administrativas são aplicadas pelo juiz de direito? Não, porque juiz de direito aplica o quê? Infrações penais, né, do Código Penal. Aqui não, aqui é uma infração aplicada pela autoridade, tá? É uma infração administrativa, sanções administrativas, né? Professor, são quantas infrações administrativas criadas? São 6 tipos, né? Multa simples, multa diária e mais 3 do slide anterior. Vem comigo, vamos falar aqui o artigo 52, né? Ó, os agentes de tratamento de dados. Parou. Aí, questão de prova. O encarregado, né? Ele poderá receber uma sanção administrativa? Não. Por que não? Porque o legislador escolheu aquele que poderá ser punido, né? Os agentes de tratamento, questão de prova. Agentes de tratamento, estamos falando de 2 pessoas, né? O controlador, que toma as decisões, e o TI, que é o cara da operação, questão de concurso, né? De dados. Em razão das infrações cometidas às normas previstas nessa lei, olha aí, desrespeitou todas aquelas regras, né? Ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional, né? A autoridade nacional é um órgão, né? Primeira multa, né? Vamos lá, advertência, né? Essa advertência aqui, ela tem o quê? É de menor potencial, né? Tem menor gravidade. A advertência, o que é advertência? Você vai advertir determinada situação. Olha, você está errado, está aqui a sua advertência. Claro, se você continuar no erro, o direito vai punir com mais rigor. Pode ter certeza disso. Advertência, olha só. Com indicação de prazo para adoção das medidas corretivas. Olha, nós identificamos aqui uma anomalia, uma situação aí que requer atenção. Eu vou te advertir e vou te dar um prazo de 10 dias para você resolver. Então, primeiro, advertência. Não resolveu. E aí, professor, vai para a multa simples, né? Por exemplo, né? Aí nós temos 2 tipos de multa, a multa simples e a multa diária. Vou explicar primeiro a multa diária. Multa diária é o seguinte, a partir do momento que passou esses dias aqui, né? E ele não corrigiu, fica sujeito à multa diária, né? Multa diária é um valor estipulado pela autoridade nacional que todos os dias vai contando até a resolução do problema, né? Multa diária, observado o limite total que se refere ao inciso 2. O inciso 2 é a multa simples, que é a multa única, e define também o teto, o valor máximo dessa multa, né? Multa simples, atenção, vem comigo, né? Até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado
Grupo ou conglomerado do Brasil, em seu último exercício, excluídos tributos, limitado no total de 50 milhões de reais por infração, né? Copiou essa forma de multa simples aqui. O legislador trouxe esse conceito lá da lei anticorrupção, salvo engano, a lei... Nossa, como é que eu esqueci o número da lei? Lei anticorrupção, cara, né? Ai, né? Então, mas enfim, lei anticorrupção, tá? Esqueci o número da lei aí. 13 mil alguma coisa. Então ele copiou. Então vamos lá, multa simples, 2% do faturamento do exercício anterior, excluídos tributos, limitada por inflação, até 50 milhões de reais. É grana, hein? É grana, né? Bacana. 3 sanções administrativas, nós já falamos, vamos falar as últimas 3 aqui, né? Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência, né? Ou seja, aqui é uma sanção pública, né? Ele quer constranger a organização, né? Dizendo, ó, que essa empresa aí, ela não é confiada nos seus bancos de dados, né? 5, bloqueio dos dados pessoais, a que se refere a infração até a sua regularização. E, finalmente, a eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração, né? Nós sabemos que o grande tesouro aqui, o grande direito aqui, né, que está em jogo dessa lei é o que? São os dados do titular, né? E, cara, hoje as organizações que têm um banco de dados, cara, é o patrimônio dela, um patrimônio intangível aí, incalculável, né? Onde ele vai produzir lá a sua renda da sua empresa, a riqueza necessária, não é isso? Bacana. Então vamos lá, a eliminação, que é a mais drástica de todas, né? Bacana. E agora, professor? Agora, vamos para o parágrafo primeiro. Isso aqui não é uma sanção administrativa? Sim, uma sanção administrativa. Sendo uma sanção administrativa, né, aqui é o quê? Entre particulares e administração pública, né? Quem que vai aplicar a sanção? A autoridade nacional. A autoridade nacional. Olha só, claro, o legislador trouxe o quê? Parâmetros de aplicação, para não criar um tirano, né? Um déspota, né? É claro, tem que ser o quê? Na medida, na natureza, na gravidade, né? Na extensão aí dos efeitos. E claro que quando a autoridade nacional for aplicar a sanção administrativa, deverá considerar os fatores previstos aqui no parágrafo 2º. As sanções serão aplicadas, primeiro, após o procedimento administrativo, né? Então é o seguinte... Tudo tem que ter um procedimento administrativo, porque tem que ter um rito, isso não pode ser da cabeça dele, né? E claro que nesse procedimento administrativo que possibilite a oportunidade de ampla defesa, né? Então tem direito aí a ampla defesa, direito ao contraditório aí, né? Que é um país democrático, aí, o exercício da democracia, de forma gradativa, isolada ou cumulativa, né? A aplicação da sanção pode ser gradativa, multa diária, isolada, uma só, a 2%, ou cumulativa, 2, 3 infrações ao mesmo tempo, de acordo com as peculiaridades do caso em concreto. Então, cada caso vai ser uma multa, vai ser uma análise em concreto, né? Concreto, real, tem que ter fatos e dados. E considerados os seguintes parâmetros e critérios, né? Vamos lá. Agora, esses parâmetros e critérios aqui, que são 11, a autoridade, na hora de aplicar, deverá considerar para mais ou para menos o valor da sanção. Primeiro, a gravidade, a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados. Vamos lá, a gravidade e os direitos pessoais afetados foram mínimos. É claro que não vai aplicar a multa de 50 milhões, né? A boa-fé do infrator, olha aí, boa-fé era a conduta dele, não teve a intenção de fazer isso, né? Como é que você prova a boa-fé? Lembra lá na aula passada de que a gente colocou da segurança lá, né, no capítulo anterior? Então é o seguinte, aconteceu determinada coisa, imediatamente ele comunicou a autoridade nacional sobre aquele fato, imediatamente ele comunicou lá o titular dos dados, né, o titular dos dados, pronto, já demonstra a boa-fé dele, não quis esconder. Agora acontece, não fala, já caracteriza, né, uma tendência de quê? De má-fé. Então, a boa-fé, né, sempre no direito, né, aqueles que agem de boa-fé terão a sua pena reduzida, né? 3. A vantagem oferida ou pretendida pelo infrator. A condição econômica do infrator. A reincidência, claro, a reincidência com mais rigor. O grau do dano, né? A cooperação do infrator em resolver o problema, né? Porque problemas acontecem, né? A adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano voltados ao tratamento de seguro adequado e os danos de consonância. Ou seja, né, aqui é o seguinte, isso aqui tem a ver com o quê? Com a governança corporativa, né? Lá, boas práticas, né? Ele sempre está procurando o quê? Melhorar
9. Adoção de políticas de boas práticas de governança, né? Inclusive, não na lei de anticorrupção, empresa que tem esse programa instituído lá, ele vai ter amenizada aí a sua punição. 10. A pronta adoção de medidas corretivas e a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção, né? Ou seja, são todos os parâmetros que a autoridade nacional obrigatoriamente deverá adotar para aplicar a sanção administrativa. Tá? Primeiro, sempre em processo administrativo, garantido o quê? Ampla defesa, né? Sempre num caso concreto, né? Não pode comparar. Pronto, isso, né? Isso aí é o básico, né? O básico, né? Bacana? Então falamos o parágrafo primeiro que para a aplicação da sanção deverá considerar esses fatores, né? Professor, a empresa foi punida, tá? A empresa foi punida, recebeu a sanção, fica por aí? Não necessariamente. Você vai ter que ler agora o parágrafo 2º. Tá? O disposto nesse artigo. Qual é o comando desse arquivo? A sanção administrativa aplicada pela autoridade. Ok. Não, vou até marcar, cara. Não, né? Não. Olha aí, ó. Não. Tá? Não substitui a aplicação de sanções administrativas, civis e penais definidas na lei. Na lei 8.078, de 11 de setembro de 90, e em legislação específica, né? O que está acontecendo aqui? Então a empresa foi lá e recebeu uma sanção administrativa, bacana, né? Aí vem, não substitui a aplicação de sanções administrativas, né? O que acontece, né? Vai ver que o cara que cometeu isso é um servidor público, empregado público, né? O que vai acontecer? Ele pode estar sujeito a novas sanções administrativas, no caso aqui do exemplo em concreto, vai ser o quê? Lá da lei 8.112, né? Civis, né? Ou seja, causou prejuízo a terceiros, né? Então ele vai responder pelo dano, a reparação do dano material, né? Dano moral. Penais, ele cometeu um crime, né? Se ele cometeu um crime, ele vai responder, né? Definidas pela lei 8.078, né? O que é isso aqui? É o Código de Defesa do Consumidor. Então, o consumidor pode provocar em relação ao CDC, né? O que mais? Em legislação específica, né? Ou seja, em outras legislações também, né? Inclusive aí, né, lei do marco da internet, civil e assim por diante, né? Então, você tem aí todas essas possibilidades, né? Ou seja, ele responde aqui integralmente aqui pelos seus danos, né? Civil, administrativamente e penal. Não só essa sanção administrativa. Essa sanção administrativa é apenas para a aplicação da autoridade nacional. O cálculo do valor da multa, que trata o inciso 2, né? O cálculo da multa aqui, você viu que é diária ou multa simples, né? O que está colocando aqui? Ele está repassando a fórmula de cálculo, a metodologia, para lá a autoridade nacional definir instrumento próprio, né? Deste artigo, a autoridade nacional poderá considerar o faturamento total da empresa ou grupo de empresas quando não dispuser do valor do faturamento no ramo da atividade empresarial em que ocorreu a infração, definido pela autoridade nacional, ou quando o valor for apresentado de forma incompleta, né? O que diz esse cara aqui? Que a autoridade nacional pode definir e estipular aí um teto de faturamento para aplicação das sanções, né? 5. Agora, o que diz aqui? Vai arrecadar dinheiro? Bastante, né? E aí, para onde vai esse dinheiro? O legislador, sabiamente, ele já trouxe o que? A destinação desse recurso arrecadado. O produto da arrecadação das multas aplicadas pela autoridade, inscritas ou não em dívida ativa, será destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, que trata o artigo 13 da Lei 7.347 de 85 e a Lei 9.008 de 95, né? Ou seja, o recurso arrecadado vai para o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, né? Vamos lá, para terminar essa parte da sanção, né? Os vazamentos individuais, né? O parágrafo 7º, qual que é o nome dele? É conciliação, né? Aqui não é só punição, né? Vamos lá, aconteceu um problema, né? O cara imediatamente comunicou à autoridade nacional e comunicou lá ao titular. E chamou o titular. Titular, vem cá, cara, você aí é o proprietário, vamos fazer um acordo, né? Eu quero te indenizar desse dano que eu provoquei você, né? 3 conto, beleza? Aceita? Aceito. Pronto, fechou o acordo, né? Para que isso? Para não virar um país de KGB, de ficar de punição, né? Só reativo, né? Tem que, eu acredito que o legislador no Brasil, né? A tendência do direito no Brasil deve ser de conciliação, né? O Poder Judiciário, o Ministério Público, eles deverão sempre estar provocando aqui que as partes entrem em um acordo para resolver esse litígio, né? Não fica um país aí difícil, cara, né? Claro, sabiamente, parabéns para o legislador. Olha só, os vazamentos individuais, o meu dado foi vazado, ok.
ou os acessos não autorizados que trata o caput do artigo 46 desta lei poderão ser objeto de conciliação direta. Aí a empresa pode procurar diretamente lá o titular do direito e propor um acordo, uma conciliação entre o controlador, que é o cara que toma as decisões, né, e o titular. E, no caso não haja acordo, o controlador estará sujeito à aplicação das penalidades que trata esse artigo. Então ele está falando, ó, controlador, corre lá e procura a conciliação, porque se não conciliar, você vai pau na sua cabeça, você vai estar respondendo aqui por esses dados aqui, por essas sanções previamente previstas aqui. Pronto, bacana, né? Ou seja, já colocou o quê? Terror lá no conciliador, né? Ok? Vamos lá, artigo 53, vem comigo, né? A autoridade nacional definirá por meio de regulamento próprio, portarias, instruções, né, resoluções, sobre sanções administrativas às infrações a esta lei, que deverá ser objeto de consulta pública, a metodologia que orientará o cálculo e o valor de base das multas. Né? O que ele está falando aqui? Ó, aqui ele colocou a lei limite, agora como vai fazer é o que? Instrumento interno, para garantir o direito, a aplicação do direito da vontade do legislador. Só que ele está falando o seguinte, aqui não vai envolver muita gente? Sim. Então o legislador teve a preocupação, olha cara, você vai fazer a metodologia de aplicação das multas, tá? Não só da multa, mas de todas as sanções administrativas. Só que você não vai fazer assim lá, 2, 3 burocratas, se você assina e publica no Diário Oficial, você vai ter que discutir com a sociedade. Você vai ter que chamar as empresas do setor, senão não vai dar certo. Aqui, ó, consulta pública. Ele vai abrir consulta pública para as pessoas lerem e opinarem sobre isso, porque isso vai impactar bastante o segmento, né? As metodologias a que se refere o caput deste artigo devem ser previamente publicadas para a ciência dos agentes de tratamento e devem apresentar objetivamente as formas de dosimetrias, que é a dosagem da pena, né, para o cálculo do valor base, nas sanções de multa, do que deverão conter fundamentação detalhada de todos os seus elementos, demonstrando a observância dos critérios previstos nesta lei. Parágrafo 2º. O regulamento de sanções e metodologias correspondentes deve estabelecer as circunstâncias e as condições para adoção de multa simples ou diária, né? Bacana, então isso aqui é só a metodologia de aplicação, né? Artigo 54, né? O último dessa questão de sanções aqui. O valor da sanção, tá? O valor da sanção de multa diária aplicável às infrações a esta lei deve observar a gravidade da falta e a extensão do dano ou prejuízo causado a ser fundamentado pela autoridade nacional, né? Aqui já falamos sobre isso, né? O único elemento novo aqui que ele está falando que tem que ser sempre fundamentado o valor da multa, né? Tem que justificar a autoridade nacional. A intimação da sanção de multa diária deverá conter, no mínimo, a descrição da obrigação imposta, o prazo razoável estipulado pelo órgão para o seu cumprimento e o valor da multa diária a ser aplicada pelo seu descumprimento. Não é o que acontece, né? Então o cara lá recebe uma advertência, e na advertência já vai lá, né? Pode ser cumulativamente, a gente viu lá no caput do primeiro artigo, né? Ó, você tem aí que resolver essa situação ali, ó, obrigação imposta, né? Descrição, você vai ter que regularizar tal coisa num prazo razoável. Caso isso não aconteça, multa diária até a regularização. Pau na cabeça dele, né? Pronto. Nesse capítulo, são 3 pernas. A primeira perna é falar sobre as sanções administrativas. Falamos tudo, tá? Pode ter certeza que com essas explicações e depois uma leitura seca da lei, você vai mandar muito bem na sua prova. Ponto. Bingo, tá aí. Tá? E agora? Agora vai ser objeto da maior alteração provocada pela lei 13.853, né? 13.853 de 2019, que foi a conversão da medida provisória 869, né? Que foi inclusive aí para títulos aí do pessoal que gosta de conhecimento, né? A última medida provisória editada pelo presidente Michel Temer. Por quê? Porque a 870 já foi editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que trouxe a reestruturação do Poder Executivo, né? Reforma administrativa, né? Ok. Então, e agora, professor? Sanções administrativas, bingo, pago, né? Agora, essa parte, né, do artigo 55A, eu acho que vai até o 55L, né? Ele vai falar do quê? Da autoridade. Então, essa medida provisória alterou bastante esse dispositivo. Então, a gente vai falar da autoridade nacional. E a última parte, nós vamos falar do conselho, tá? Do conselho aí,
composto por 23 membros, né? A gente vai falar na segunda e terceira, na terceira e última parte da aula. Vamos lá, artigo 55A. Olha só, fica criada, tá? Sem aumento de despesa. Ele não quer aumento de despesa. Ok, olha o requisito aqui. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Esse órgão que é responsável por salvaguardar e fazer acontecer essa lei. Órgão da Administração Pública Federal, integrante da Presidência da República, né? Vamos aqui um pouquinho de direito administrativo. Então, a ANP hoje, tá? Hoje, ela pertence à Administração Pública Direta, ok? Direta, né? Vinculada aonde? Na Presidência da República. Ok? Da República. Tá aí. Em especial, claro, na Casa Civil. Tá lá, né? No Ministério da Casa Civil. Ok, tá aí. A natureza jurídica da ANP é transitória. Opa, esse aqui é novo, cara. Eu nunca estudei isso no direito administrativo, cara. E eu tô aí, cara, 25 anos estudando para concurso aí. Me considero aí um bom estudioso aí do direito administrativo. Transitória, né? O que é coisa transitória? De uma situação para outra situação, né? Qual que é a situação atual? Hoje é um órgão da administração pública direta, tá aqui, né? É um órgão, né, da administração pública direta, né? Pode ser até considerada aí desconcentrada, né? Pode ser até desconcentrada, a gente tem que ver o regimento interno, né? E ele vai para onde? Vem comigo. E poderá ser transformada pelo Poder Executivo e entidade da Administração Pública Federal indireta. Olha aí, indireta, né? Vou botar em vermelho aqui, né, para ficar claro isso, ó. Indireta, tá? Indireta. Submetida a regime autárquico. Então ele pode ser hoje direta, depois ele poderá ser transformado em uma autarquia, né? Autarquia especial, olha aí, autarquia especial, que são aqueles com mandatos, né, fixo, tal, teoria das agências e vinculada à presidência da República, né? Para que ele quer transformar em uma autarquia? Ele quer dar mais autonomia administrativa e financeira, né? Então tá aí para vocês aí, tá? Essa é a natureza jurídica, com certeza, cara. Isso aqui é questão de prova, cara, principalmente em prova de direito administrativo, cara. De novo, a natureza jurídica da ANP, a ANPD, né, é transitória e poderá ser transformada pelo Poder Executivo, poderá, não está obrigando, né, em administração pública indireta, submetida ao regime autárquico especial e vinculada à presidência da República, né? Então tá aí para vocês, né? Eu, pessoalmente, eu tenho aí uma opinião sobre isso, né? Eu, particularmente, eu não transformaria numa autarquia. Eu queria mais uma autarquia, cara. Para que isso, né, cara? Mais um rabichinho, vai aumentar a despesa, você vai ver, né? Vem comigo, parágrafo 2º. A avaliação quanto à transformação que dispõe o parágrafo 1º desse artigo deverá ocorrer até 2 anos da data que entrada em vigor da estrutura regimental da ANP. Então, o que ele está falando aqui? Olha, então hoje ele é o quê? É um órgão da administração pública direta. Está lá, tá? Direta, vinculado. E aí, prof? Ele está falando o seguinte, que ele deu um prazo, é transitório, de 2 anos para a administração pública aí decidir se transforma em uma autarquia ou não, né? É claro, se você perguntar para todo mundo que está na ANP, eles vão querer ser autarquia, né? Essa autonomia administrativa, financeira fica solto, né? Agora, você pergunta para a sociedade fala, não quer bancar mais uma coisa dessa, né? Ok. Parágrafo 3º. O provimento dos cargos e das funções necessários à criação da autarquia da ANPD está condicionado à expressa autorização física e financeira da Lei Orçamentária Anual e à permissão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ok, tranquilo, né? Então, provimento, que é a entrada, né? Então, ele está falando aqui que tem que estar de acordo com o orçamento, né? A LOA e a LDB. Bacana, né? A LDO, perdão. 55B, né? É assegurada autonomia técnica e decisória ANP, tá? Professor, é assegurada autonomia técnica e decisória. Normalmente, o pessoal vê, é assegurada autonomia administrativa e financeira. Professor, mas como é um órgão da administração pública direta, não tem essa autonomia, né? Ok. Autonomia técnica, ou seja, todas as suas decisões técnicas não podem ser revistas, né? E todas as suas decisões decisórias, as suas autonomia decisória, as suas decisões não podem ser revistas. Por quê? Se é um órgão da administração pública direta, então ele tem o quê? Subordinação, tá? Ele está vinculado à subordinação. E a subordinação pode sim alterar as decisões. Mas nesse caso específico, o legislador, sabiamente, o cara que fez isso, o cara sabia, falou, olha, decisão
técnica, vocês que vão tomar a decisão, vocês vão resolver, tá? Porque se está vinculada ao presidente da República, né, então ele poderá mudar. Se não tivesse, ele poderia mudar. Agora não pode mudar porque a lei conferiu essa autonomia técnica e decisória. Importantíssimo esse dispositivo, né? Ok, professor, a autoridade nacional está parecendo uma unidade desconcentrada, né? Quais são os órgãos internos dela? Artigo 55C, vem comigo. Conselho diretor, né? O órgão máximo de direção, que é a diretoria executiva, que eu entendo da autoridade, bacana, né? Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e de Privacidade, tem a corregedoria, tem a ouvidoria, órgão de assessoramento jurídico próprio, então tem que ter uma assessoria jurídica própria aí, claro, assessora ao produto, a alguém, produto é o jurídico, com certeza vai ser o presidente, né? Unidades administrativas e unidades especializadas necessárias à aplicação do disposto nessa lei. Então aqui aqui está parecendo muito uma organização desconcentrada, né? Desconcentrada vinculada. Pode criar, cara, desconcentrada, mais tranquilo, bacana, né? Fechou aqui? Vamos lá. Então, voltando aqui, então nós temos o Conselho Diretor, o Conselho Nacional, né? Corregedoria, ouvidoria, assessoria jurídica e unidades administrativas e unidades especializadas, né? Bacana, né? D. O Conselho Diretor da ANP é composta por 5 diretores, incluindo o diretor-presidente. Então, o Conselho Diretor nada mais é do que o Conselho a diretoria executiva, né? Que vai comandar. São 5 diretores, né? Tá aí, né? Um deles é o presidente, sobrou 4. Um deve ser administrativo financeiro, né? Outro deve ser de grandes e pequenas contas, outro de operador, então ele vai definir os produtos internos, aonde? No regimento interno. Ok, tem que saber. Então, conselho diretor é a diretoria executiva, né? Vem comigo, agora a gente vai falar tudo sobre o conselho diretor, tá? Os membros do conselho diretor da ANPD serão escolhidos pelo presidente da República. Então, presidente da República e por ele nomeados, após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da linha F do inciso 3 do artigo 52 da Constituição Federal e ocuparão cargo em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Superior, DAS, no mínimo nível 5. Muitas informações importantes no parágrafo 1º. O parágrafo 1º, o legislador aqui falou a forma de provimento. Primeira coisa, né? Quem que escolhe os membros da diretoria? Está ali, presidente da República. Ele escolhe, tá? Quem escolhe, ele escolheu. Ele vai nomear, claro. Só que para nomear, ele falou que ele vai passar lá pelo Senado Federal, artigo 52, inciso 1, a linha F, né? Inciso 3, a linha F. O que diz isso? Sabatina do Senado Federal. Sabatina, vai ter que passar lá pela aprovação do Senado, né? Rapaz, nessa minha vida aí, cara, que a gente tem de experiência, rapaz, eu já vi cada sabatina do TV Senado, cara, o cara vai ser presidente do Banco Central, tem que passar lá, diretor do Banco Central, então o senador vai lá, ó, sabatina. Se o Senado aprovar o nome desse cara, o que acontece? O presidente está apto para nomeá-lo. É isso aí, ele passa pela sabatina. Aí você vê a importância que trouxe, né, cara? Né? Um poder controlando o outro, né? E ele vai receber o quê? O DAS no mínimo 5, lá é a tabela de cargos comissionados da União, né? 2. Os membros do Conselho Diretor serão escolhidos entre brasileiros que tenham... Minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas, pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui, a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponto a ponto do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas 10 parcelinhas de R$200, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só,
Personal Coach. O que é o Personal Coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site. A gente vai fazer um painel de controle tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado. Beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.